Rota do Turismo apresenta Fala Mulher. Aqui tem turismo, cultura, sabor e tradição. Apoio cultural Rotary Clube de Ribeirão Preto, Califórnia. Associação de Comunicação do Turismo Brasileiro. Contour Sertãozinho e Grupo Mulheres do Brasil. Fique ligado na próxima atração. Olá! Hoje a Rota do Turismo está recebendo em seus estúdios Ana Esper. Ela que é terapeuta sexual e que veio bater um papo com a gente, de mulher para mulher. Ana, primeiramente eu gostaria que você se apresentasse. Quem é Ana para Ana? Ótimo. Primeiro, obrigada por estar aqui, obrigada pelo convite. Bom, eu sou a Ana Esper, eu tenho uma história aí de 14 anos no mercado erótico, trabalhando com sex shop. E nesse meio tempo, eu acabei me apaixonando tanto por essa área que eu fui para a área da saúde, me formando em consultoria, saúde e educação sexual. Então, depois eu fiz sexologia, e aí a coisa foi se aprofundando, me tornei a terapeuta sexual. Então, nessa área de sexualidade, seja o que você precisar, eu quero sempre estar à sua disposição. Esse é o foco. Uma terapeuta sexual faz. Bom, é o seguinte, muita gente desconhece com relação à sexualidade, de que a sexualidade, ela é a energia de vida, é o que nos move. Então, é aquilo que me traz alegria, aquilo que me traz saúde, aquilo que me traz dinheiro, aquilo que me traz amor. Tudo envolve sexualidade, não somente o sexo. A pessoa vem me procurar falando que tem dificuldade no sexo, mas eu preciso rever toda essa vida, todo esse conceito da vida dela para que eu possa ajudar na hora do sexo. Então, a sexualidade sendo energia de vida, enquanto uma terapeuta sexual, eu vou cuidar de você com foco na tua sexualidade. Aquilo que tem energia de vida sua, para que você possa ter lá na frente uma relação sexual muito melhor. Mas a relação sexual, na verdade, ela é a ponta do iceberg. A gente precisa pesquisar muito mais para poder encontrar onde está o problema real. Ana, nós somos de uma geração, eu estou super feliz, eu descobri que eu sou da geração X. Agora, é o Né? X da Xuxa. É E nós isso aí. crescemos com a babá eletrônica, que até então nós não tínhamos a mesma liberdade que os jovens têm hoje. Primeiro, hoje eles descobrem tudo o que eles querem através da internet. A nossa Uhum. geração não tinha internet. E existia um tabu muito grande de filha conversar com mãe e vice-versa. Se a gente chegasse para uma mãe e fizesse uma pergunta sobre sexualidade, muitas apanhavam. Eu não sei se é a sua realidade. Então, como que você tem feito essa transição da geração X para essa geração que não tem vergonha nenhuma de estar tratando esse assunto, que não é vergonha, né? É um caso de até aprendizado e necessidade. Mas como você tem transitado nesses dois universos? Adriana, sem querer te decepcionar, mas assim, a abertura da internet traz informações que nem sempre são corretas. Então, nós temos pessoas desinformadas ainda no dia de hoje. E o tabu, infelizmente, ele não passou. Nós continuamos com pessoas com dificuldade em falar sobre sexo, sem entender sobre sexualidade, que nos julgam, não deixam nem a gente dar aula numa escola, porque acho que nós vamos ensinar as crianças a fazer sexo. E a sexualidade vai muito além disso tudo. Então, assim, não é fácil, cada geração tem um grande desafio, mas a base da sexualidade é o desafio geral do tabu. Então, ainda se olha para a sexualidade ou para o sexo como uma forma suja, ruim, proibido. Então, por exemplo, eu fiz um sex shop, meu sex shop não tem fachada, porque as pessoas não querem uma fachada, não quer que ninguém saiba que está entrando num sex shop.
E quando você vem dentro da minha loja, é uma loja de porta fechada que eu te atendo independentemente. Ninguém vai ouvir, ninguém vai te ver, ninguém vai saber o que que você está comprando. Com Então, precisa exclusividade. tudo recluso. Isso. Porque dessa forma eu deixo essa pessoa mais livre, sabendo que é quase que está entrando para comprar drogas. A pessoa vem escondida assim, onde que é? Onde? Como que eu falo? Então, a pessoa entra meio em choque muitas vezes. A gente tem pessoas já muito liberadas, mas a maioria tem um certo choque aí quando se fala nessa área e entrar numa loja de sex shop é um grande desafio para muita gente. Eu vou te ser sincera, eu nunca entrei. Eu vou achar ótimo se você vier, porque eu fiz uma loja toda branca. E aí, quando as pessoas entram e elas falam assim, eu nunca fui num sex shop, é a primeira vez, eu falo, viu? Ninguém vai te morder, não vai acontecer nada, venha conhecer, venha bater papo. E aí a pessoa meio que relaxa, sabe? Traz um conceito de que o sex shop, aquela coisa preta, vermelha, com alguém de chibata, chicote, com um monte de coisas penduradas, balançando, eu não sei o conceito. E aí isso apavora a pessoa. Eu quero que ela venha conhecer um espaço de liberdade de tirar suas dúvidas, de falar sobre aquilo que realmente te incomoda. Então, esse é o foco do meu espaço. Será que é por isso que nós temos alto índice de feminicídio? Porque quando a mulher procura essa liberdade, ela é interpretada de uma outra forma. Eles querem pressionar, ao mesmo tempo eles querem liberdade. Como que a gente define essa terapia sexual nesse sentido? Na verdade, é assim, ó, a gente busca a nossa liberdade sexual há uns, vamos colocar uma média de 50 anos, que a gente está batendo pesado mesmo, né? Lógico que a gente teve mulheres à frente do seu tempo que fizeram muitas coisas muito antes, mas que a gente tem um número muito grande de mulheres buscando isso, vamos colocar uns 50 anos. E talvez eu acredito muito que o homem não acompanhou. Então o homem ainda sofre com essa mulher que ele encontra buscando liberdade, prazer sexual. A gente teve que perdoar as traições deles durante a vida toda. E ele acha que ainda assim homem não pode ser traído. Então por isso que vai para o feminicídio. Essas agressões, por quê? Porque a mulher agora ela fala o que ela quer e o que ela não quer. Nós tínhamos mulheres que eram educadas para casar. Então a gente casava e não podia separar. Se era bom ou se não era, não tinha essa opção. Eu tinha que casar e ficar com aquele parceiro para o resto da vida. Então a gente era educada dessa forma. A partir do momento que a gente não é mais educada dessa forma, precisa ser bom, precisa ter respeito, precisa ter prazer. Aí a gente entra num grande desafio de encontrar homens que não aceitam essa condição. E aí, homens que realmente sofrem por tudo isso não sabem controlar o seu emocional e aí vão para a agressividade. Com certeza. E através da terapia você dá toda a explicação, porque existem muitas mulheres que elas acham que estão casadas e que o marido pode fazer tudo. E nem tudo Sim, se é permitido. Quando você não quer algo, não é não. E aí, é. nessa terapia, você faz essa explicação, essa explanação ou não? Tudo, tudo, porque na verdade a gente precisa olhar para essa pessoa que está aceitando um relacionamento tóxico por qual motivo? Ou é uma dependência emocional, ou é o vínculo financeiro, ou é porque não vai se achar a melhor mãe do mundo se abandonar tudo, for embora e ter filhos envolvidos. A gente precisa conversar com essa pessoa e saber o que segura ela em um relacionamento tóxico. Você entendeu? Às vezes a insegurança, vou ficar só, o que eu vou fazer? Eu não sei se eu vou ter dinheiro para pagar as contas. São vários fatores. Então, na terapia sexual, a gente vai falar sobre tudo isso. Quem é você? O que te faz feliz? Por que você aceita um relacionamento tão ruim? O que te falta para tomar coragem e assumir a sua própria vida? Eu costumo falar sempre em primeiro lugar, que eu falo para as meninas assim, gente, quais são as 5 pessoas mais importantes da sua vida? Aí ela fica pensando, meu marido, meu filho, minha mãe, minha sogra, minha vizinha, ai, fala, gente, não,
Esquece essas 5 pessoas. A pessoa mais importante da sua vida é você. Sem você, não tem mãe, não tem pai, não tem filho, não tem relacionamento, não tem marido, vizinho, amante, não tem ninguém. O foco é você. Então, nós precisamos olhar para nós com mais carinho, com mais amor. E o que, que realmente nos faz feliz? Sabe aquela historinha? Quem sou eu na fila do pão? O que, que eu estou fazendo por mim hoje? E as pessoas se perdem. E quando a gente teve a pandemia, que as pessoas começaram a se matar. Porque, assim, quem estava junto e não tinha relacionamentos, apenas morava no mesmo teto, começaram a se matar. Em compensação, quem já se amava e estava no mesmo teto, aí teve um monte de gravidez, sex shop aumentou 300% a venda, que aí a galera gostou da brincadeira, né? Mas são os dois lados da moeda. Então, assim, a gente fala na terapia, a gente cuida de tudo isso, a gente vai olhar para a pessoa de dentro para fora, entendeu? Eu preciso entender o que te deixa tão insegura. Por que E, aceitar esse, um relacionamento tóxico? e esses atendimentos têm aumentado muito ou você está olhando assim, está estável? Não, a gente tem, eu tenho muito, as procuras elas são, é muito louco assim. As procuras são muito variadas, são problemas bem diferentes um do outro, sabe? Desde quando você vai do abuso sexual dentro da família até a pessoa que acha que não tem um sexo bom e precisa tirar as dúvidas para deixar de ser inseguro. Então eu tenho várias procuras de muitas coisas diferentes, assim, não tem uma, eu vou falar para você assim, ah, é mais isso que me procura. Não tem, não tem. Tem de tudo. Que, que legal, Ana. E é uma coisa assim, nesse mundo moderno que a gente está vivendo, você me trouxe uma novidade, porque eu achei que estava todo muito bem explicado, muito bem definido, e não. Não. Para você ter uma ideia, nós temos a mulheres que realmente sabem o que é o orgasmo hoje, uma média de 30% das mulheres só. O restante faz um sexo sem saber o que é o auge do prazer. Ela continua fazendo sexo uma vida inteira, e aí quando eu falo isso numa palestra, você vê a carinha de todo mundo assim, ó. E agora? Será que eu sei? Será que eu não sei onde eu estou? Então, assim, e aí as pessoas vêm buscando esse orgasmo, vêm buscando esse prazer, porque fomos criadas apenas para servir. Enquanto nós servíamos o nosso parceiro, nós não tínhamos que ter prazer. Você vê que a coisa é tão gritante que nós temos um órgão, que é o clitóris, um órgão só para o prazer. Ele não serve para mais nada, só para nos dar prazer. Sabe quanto tempo o estudo realmente médico desenhou um clitóris para nós? É, 30 anos. ou Não tem seja, 30 até hoje é anos. desconhecido pela própria mulher. Você entendeu? A medicina não tinha o desenho do clitóris. A medicina ainda achava-se que clitóris fazia parte da vagina. Era parte do conjunto ali. E clitóris é um órgão independente e, para quem não sabe, do tamanho da vagina. Aquela pontinha que a gente vê é só a ponta do iceberg. Então, nós temos desafios monstruosos nessa área e desconhecimento total. Todo mundo que entra aqui, que faz alguma pergunta que eu respondo, sério? Não sabia. Em todas as idades, tá? E por Todas as que que a idades. gente tem tanta vergonha até de falar de mulher para mulher? Porque a gente foi criada dessa forma. A gente foi criada que nós somos mulheres, que a gente não pode se tocar, que o corpo da gente às vezes é sagrado, que a gente que falar sobre isso não é de Deus, que não é certo, que nós somos mulheres, que a gente, se a gente falar, por exemplo, uma mulher não pode gemer, dependendo da mulher, não pode gemer na cama porque ela se considera uma mulher perversa. Você entendeu? Ela não se permite. E uma mulher que não faz barulho na cama, ela não vai chegar no orgasmo. Olha o tamanho da bomba. Você entendeu? Então ela não se permite. Então a gente tem toda uma educação por trás disso, toda uma cultura de que a mulher não podia, ou que a mulher não precisava, ou que a mulher estava ali só para servir, entendeu? Essa mulher não tinha essa necessidade. Você já ouviu aquela história da histeria? Não, conta. A histeria, ela vem de muitos anos atrás,
E a histeria, as mulheres tinham crises de ansiedade, de dores, de uma confusão meio que mental, e aí ia para o médico, e esse médico ele massageava o útero dela durante, ó, muito tempo, para que essa mulher acalmasse e saísse dessa crise. Resumindo, sabe o que era isso? Foi da onde foi feito o vibrador, porque o médico não aguentava mais fazer aquele movimento de horas com a mão, e essa mulher saía de lá, ó, hã? Linda, maravilhosa, calma e Outra. feliz. Foi daí que saiu o vibrador. Então, assim, a gente tem tudo aí parado dentro de nós. As informações foram muito incorretas. E a gente está desvendando tudo isso a passos, atualmente, passos mais largos, mas foram passos bem pequenininhos durante muito tempo. Então, a gente está se descobrindo, a gente está conseguindo falar um pouco mais sobre isso. Então, a gente ainda tem grandes avanços a serem feitos, muita coisa ainda, mas E já como estamos melhorando. O romper? que já foi. E como romper essa barreira? Porque você mesmo disse, por mais informações que nós tenhamos, ela ainda continua sendo um tabu. Sim. Como romper esse tabu? Eu acho que a base é você entender que sexualidade é sua energia de vida. Quando você não tem prazer, você está tirando de você uma energia para te deixar uma pessoa alegre, feliz, saudável. Então eu costumo perguntar: por que você está abrindo mão da sua própria saúde? Por que você está abrindo mão do seu próprio corpo se ele pode te trazer um prazer incondicional que só vai te trazer coisas boas? Então, quebre os tabus, libere-se de crendices. Crendices são crenças limitantes que alguém resolveu colocar na sua cabeça e você acreditou como verdade absoluta. E E está aí, quando você. acreditando até hoje. Até hoje, mas até hoje, com certeza, e muito, você não sabe, e muito, muito. Então, a gente precisa quebrar isso e se identificar uma pessoa livre para conhecer o próprio corpo, para saber do que gosta, como que esse corpo funciona. E isso, gente, eu falo sempre assim, ó, para você mesma. Ah, mas eu não tenho parceiro, não tem problema, nós estamos falando de você mesma. Nós não estamos falando de sexo nesse momento. Nós não estamos falando de você com alguém, nós estamos falando somente de você. De que você permita-se conhecer você mesma. Porque quando a mulher procura e ela não encontra prazer na relação sexual, 90% dos casos é porque ela nem se conhece. Ela não se conhecendo, a chance de ter problema numa relação sexual é muito grande. É, é profundo o negócio. Tá vendo? E o povo acha que a gente ensina só a fazer sexos, tá vendo, né? Terapeuta Não, eu sexual. acredito. Eu acredito que assim, a vida é um eterno aprendizado. E Sim, que a gente nunca pode falar não a conhecimento. E sim, depois que você conhecer, você pode falar gosto ou não gosto. Mas você tem que conhecer, até para você aprender a ensinar o correto. Eu imagino sim, isso. sim, sim. Se você conhece o seu corpo e sabe onde estão os seus pontos de prazer, você vai indicar onde está tudo isso para o parceiro ou para uma outra parceira. Mas você tem que saber. Você não sabe o que vai acontecer, você fica com aquele corpo jogado, esperando que a outra pessoa descubra onde estão os seus prazeres. Isso não é responsabilidade da outra pessoa. Isso é uma Ser responsabilidade feliz é sua, responsabilidade nossa, né? só nossa. Aí que a pessoa, você entendeu? Muita gente coloca a responsabilidade da felicidade, do prazer, do amor próprio na pessoa que está junto. E não é, isso é uma grande ilusão. Quem comanda a minha vida, o meu corpo, os meus pensamentos, sou eu mesma. Então eu estou dando a responsabilidade para uma outra pessoa que talvez a outra pessoa nem tenha a menor ideia de quem eu sou, o que, que me faz feliz, e não é realmente responsabilidade dessa outra pessoa. Então a gente precisa rever esses conceitos aí e quebrar esses paradigmas. Muito, muito. Ana, nós estamos falando chegando ao carnaval. Essa é uma época que o seu negócio ele flui, ele vende muito ou não?
Não, então, aí vou te falar. Existe um preconceito de que o sex shop é para quem transa muito, transa com muitas pessoas, e na verdade é o oposto. O sex shop, ele é para valorizar um relacionamento a longo prazo. Se eu troco de parceiros todos os dias, eu não preciso de sex shop, porque eu já tenho gosto diferente, sensações diferentes, toques diferentes. Eu não preciso de nada para dar uma valorizada. Quando eu tenho um relacionamento a longo prazo, eu uso produtos ou brinquedos que valorizam o meu momento com essa pessoa que eu amo, que eu estou há tanto tempo com ela. Então, no caso do carnaval, o casal vem normal, compra porque ele vai viajar, ele vai levar para ele, mas não existe um aumento, vamos colocar assim, real por conta de carnaval. Não, porque não tem muito isso. É uma venda normal, de um momento normal. Então, a gente trabalha aí, não tem esse foco. O que bomba é Dia dos Namorados, você acredita? Aí é o carro-chefe. Que aí todo mundo quer a fantasia, né, do outro, seria isso. É, porque aí você vai fazer uma noite especial com o seu namorado, entendeu? Que é alguém que você gosta e você quer fazer. Então, aí junho é o meu Natal, com certeza. E hoje, o que tem sido mais procurado? Porque tem Em aquilo coisa lá. Ah, tem ah, as de fantasia? profissões, não tem? Hã? Tem as profissões que são mais procuradas, as fantasias eróticas, ou não. Tem, mas a fantasia erótica já não tem tanto, para mim, pelo menos na minha loja, não tem tanta força. Eu trabalho com muitas fantasias, mas assim, são mais lingeries, mais sexys, sabe? Com um poder maior de sedução, mas não específico com personagens. Eu acho que o personagem já foi muito forte. Eu acho que hoje a mulherada prefere mesmo investir em alguma coisa que te deixe totalmente poderosa, sabe? Então, e aqui tem muita coisa linda, e aí você vai acabar preferindo isso do que uma fantasia de orelhinha e rabinho. Não sei. Todos os gatinhos. Mas tem também, lógico, tem para todos os gostos, entendeu? Eu falo sempre assim, a única coisa no dia de usar fantasia, comunica que é um dia especial. Não vai me deixar a pessoa chegar em casa e você tá de orelhinha e rabinho esperando a pessoa, sem a pessoa saber. Porque isso daí deu tanto BO. Então, assim, por favor, comunique. Comunique que é um dia especial. Tá vendo? Vivendo e aprendendo. Ana, Né? você teria mais alguma informação para acrescentar? Ah, eu acho que a gente, como educadora sexual, a gente continua buscando espaços para falar sobre isso. Como você mesmo falou, a gente é tudo muito recluso, tudo muito fechado, tudo muito cheio de tabus. Muita gente nos discrimina, né? Muita gente faz essa piadinha. O que que faz a educadora sexual? Ensina a fazer sexo? Então, assim, não, sexo é natural, né? De todos nós, seres humanos. Então, assim, a gente não ensina nada, a gente está aqui para ajudar, para trazer qualidade de vida, para trazer prazer. O que eu desejo para todo mundo é que todo mundo seja livre para se conhecer. Esse é o meu grande desejo. Então, essa é a mensagem que eu deixo para todo mundo. Seja livre e se conheça. E precisando de ajuda, conte sempre com a gente, porque a gente está sempre estudando, sempre buscando para trazer o que tem de mais atual de informações sobre a sexualidade. Afinal, saúde mental também exige uma terapia sexual. Lógico, óbvio, se eu tenho problema de ansiedade, eu não vou chegar no orgasmo, ou se for um homem, vai ter ejaculação precoce. É ansiedade. Isso é ansiedade. A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa conhecer melhor o teu corpo para poder te ajudar da melhor forma. Entendeu? Então, todo mundo pode passar por isso. Valeu, Ana. Foi um prazer recebê-la aqui. Fiquei feliz. Eu nunca tinha falado essas coisas tão livremente, ainda mais na internet, mas eu acredito que é vivendo e aprendendo. Muito obrigada pela sua Bom, presença, viu? obrigada pela oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre tudo isso. Obrigada mesmo, Adriana. Um beijo para você. Beijo, tchau, tchau.
A Rota do Turismo nasceu para você, mulher, que ama viajar e descobrir o turismo regional brasileiro. Também é um canal de comunicação para as mulheres unidas, aquelas que sentem prazer em ver o sucesso de outras mulheres. Tenha todas as notícias na palma da sua mão. E se você quiser mostrar o seu negócio, saiba que aqui é o local perfeito para você. Rota do Turismo. Aqui você atrai mais pessoas para o seu negócio. Rota do Turismo, o canal de comunicação do turista conectado.